Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Seja bem-vindo ao nosso curso de Filosofia Cristã, palestra de número 4, módulo 3. Estamos estudando a filosofia da vida. No Logos estava Zoe. Zoe é o termo grego que nos afirma que a vida na sua pureza, a vida na sua essência. E algo nos vem à mente. A vida, ela está necessariamente atrelada à matéria, ou é possível se ter uma vida imaterial, sem matéria? Pela palestra de número 3, vimos com Tomás de Aquino que este tipo de vida imaterial só pertence ao divino. Somente Deus, que é espírito puro, participa desta vida imaterial, sem ilê, sem matéria. Quem mais? O Logos. O Logos também participa desta vida sem matéria, porque o versículo 1 de João diz: no princípio era o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Inclusive, se você analisar o paralelo entre o versículo 4 e o versículo 5, você vai perceber que a construção da frase joanina é a mesma. No versículo 4 está escrito: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No versículo 1, ele estava com Deus, ele era Deus. Assim, as palavras estava e era são paralelas. O que muda? Os substantivos. Logos, Deus, Zoe e Fós. Mas Zoe e Fós, que respectivamente significam vida e luz, são paralelos com Logos e Theos. Portanto, são sinônimos. Deus é vida, Deus é Logos, Deus é luz, ao mesmo tempo. Vamos prosseguir. Existe vida sem matéria? Não. Para a criação, não. Somente para o Criador. Só para o Logos e para Deus. E a criação? A criação necessariamente só pode viver materialmente. Isto nos cria um complexo. Qual é o complexo? A matéria, ela é corruptível. A matéria, ela se dissolve, se dissipa, se transforma. Ela passa por evolução e por decadência. Se eu estou dependente da matéria para viver, como é que eu vou viver para sempre? Se a própria matéria está condicionada à mudança e à deterioração. Para pensarmos este conceito, nós devemos nos remontar aos anjos de Deus. Vamos nos perguntar o seguinte: os espíritos angélicos, eles são materiais? Por quê? Porque se eles não forem materiais, então existe uma possibilidade de eu também ter uma vida imaterial. Agora, se eles forem materiais, acaba-se qualquer possibilidade. E como que nós vamos investigar a materialidade ou a imaterialidade dos anjos? A princípio, nós devemos ficar circunscritos às páginas do Velho Testamento e também do Novo Testamento. Os anjos da Bíblia, eles são materiais ou imateriais? A resposta é esta: eles são materiais. Isso pode te confundir se você é um estudante de angelologia básica nos cursos de teologia. Você pode ficar confuso. Como assim os anjos são materiais?
Eles não são espíritos? Sim, mas eles são espíritos materiais. Não entendeu? Todas as vezes que estes anjos eles aparecem sempre atrelados à materialidade. Não é a mesma matéria do que o homem que foi feito do pó da terra, mas é matéria também. Quando o apóstolo Paulo que diz que Lúcifer se transfigura em anjo de luz, a luz pertence ao mundo material. É matéria. Matéria luminosa. Quando a Bíblia diz que Deus faz de seus ministros ventos ou labaredas de fogo, o vento e a labareda de fogo também são materiais. Se os anjos cantam, eles possuem voz. Se possuem voz, estão no mundo do som. Se estão no mundo do som, estão no mundo da física. Se estão no mundo da física, estão no mundo da matéria também. Só posso ouvir a voz de um anjo caso esta voz seja material e se materialize aos meus ouvidos. E disto, o material bíblico está farto. Os anjos falam e os homens ouvem. Falam em voz humana e são ouvidos com ouvidos humanos. Se não fosse assim, eles não poderiam falar ou serem ouvidos. Os anjos eles vêm e eles comem com os homens. Eles participam de refeições com os homens. Quando você vai para o livro dos Salmos, o maná, que é o mesmo que o povo de Israel comeu no deserto durante 40 anos, o maná é chamado de o pão dos anjos. É o alimento que os anjos se alimentam nos céus. Ou seja, os anjos precisam se alimentarem. Por quê? Porque possuem materialidade. Eles são feitos de alguma substância material que não pertence estritamente à nossa dimensão cósmica, porque a nossa dimensão cósmica é uma e a dimensão cósmica dos anjos é outra, mas estão no cosmos, estão no mundo tanto quanto nós. O único que está fora do mundo é Deus. O único que está fora do cosmos, Deus. O único que transcende a criação, Deus. Toda a criação foi feita materialmente. E qual que é o elemento primário para a criação? A palavra. A palavra é o elemento primário. Mas a palavra ela é espiritual ou ela é material? A palavra ela é espiritual, pura, puramente espiritual. E a palavra cria a matéria com a qual Deus criará todas as coisas. Se Lúcifer pode se transformar em espírito de luz, é porque antes de criar o espírito, Deus criou a luz. Compreendeu? Se os serafins são chamados de seres abrasadores, é porque antes de criar o ser abrasador, Deus criou a brasa. Se os querubins, eles são guardiães, e eles são guardiães que vivem em um jardim material, é porque a matéria foi criada antes deles. Percebeu? Nós temos um princípio na angelologia de que Deus criou os anjos antes dos homens. Só que antes de criar os anjos, Deus criou os céus e a terra. Na mesma ordem que você vê para o Gênesis, quando o homem é a última criação de Deus no mundo, primeiro ele criou o ambiente, de igual forma os anjos. Antes de Deus criar os anjos,
Deus criou a matéria com a qual ele criaria os anjos. Não é uma matéria eterna. Também não se trata de uma matéria da nossa ordem cósmica, do nosso mundo. É uma matéria de outra ordem, uma ordem luminosa, para uma outra esfera da criação. Mas é material também. Tanto é que os anjos precisam de asas para voarem. Não voam sem as asas. Não se teleportam sem as suas asas. Tanto é que estes anjos eles têm olhos, porque sem os olhos não enxergam. Têm pés, porque sem pés não se locomovem, não se sustentam. Alguém vai dizer, não, isso trata-se apenas de antropomorfismos. Sim, muito é antropomorfismo, eu concordo. Mas nem tudo é antropomorfismo. Os querubins que são descritos no livro de Ezequiel, no capítulo 1 e no capítulo 10, eles não têm formas antropomórficas. Eles são indescritíveis. Tanto é que Ezequiel diz, semelhante a. Não é exatamente o que ele está vendo, é semelhante. E os seres são tão gigantescos que eles vão da terra aos céus. E o barulho de suas asas é tão estrondante que parece que o mundo está explodindo em 1000 bombas atômicas. E a visão é tão espantosa que o espírito deles não está neles, o espírito está do lado de fora deles, girando como se fosse uma roda atômica. E tudo isso aí é material. Quando se fala de cor, por exemplo, a cor, ela nasce de um prisma. É uma cor misturada com a outra. Estou falando de materialidade das cores. Quando a gente vem para o nosso mundo, nós ficamos perplexos por quê? Porque a materialidade que nós possuímos, ela está definida pelo finito. Por isso está definida. Ela é toda corrupta. Ela passa por transformações. Ela entra em decadência. E nós não podemos conceber espírito com matéria, porque nós temos uma concepção platônica da matéria. Para nós, o mal está na matéria. Nós somos platônicos nesse ponto de vista. Quando você olha para a morte, o que é a morte? Ela é um fenômeno físico ou ela é um fenômeno espiritual? Físico, com certeza. A morte é um fenômeno físico e material. Enquanto a vida ela está animada por todo o sistema orgânico, biológico, físico e químico, está vivo. Acabou-se a pulsação do coração, acabou a vida. Portanto, a morte é um fenômeno físico, material, e não espiritual, porque espiritual só o Cristo. Nas afirmações de Cristo ele disse, ninguém pode tirar a minha vida, só eu mesmo posso dá-la, porque tenho o poder de tornar a tomá-la. E nós podemos fazer isso? Não. Venha comigo. Adão não foi colocado no jardim do Éden? Adão não foi colocado para comer de toda a árvore do jardim durante toda a sua existência? Supondo que Adão não houvesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não houvesse pecado, ele não teria que tomar banho? Ele não teria que dormir? Não teria que se alimentar e se exercitar? Não teria que governar o mundo e as coisas? Tudo está circunscrito à matéria. Adão possui vida material.
Por que Deus proibiu Adão de comer da árvore da vida? Porque se ele continuasse comendo da árvore da vida, viveria para sempre. Deus então bloqueou o acesso à árvore da vida. Por esta causa nós morremos, nós não comemos o fruto da árvore da vida. Tudo está circunscrito à materialidade. O mal não está na matéria. Aí você vai dizer, tá, mas só que Adão ele passou a ser vivo quando Deus soprou em suas narinas o espírito de vida. E ele foi feito alma vivente. É verdade. Mas o espírito de vida que Deus soprou em Adão é o fôlego, é o ar, é o vento. Não se trata da vida de Jesus Cristo. Porque se ele houvesse insuflado Zoe para dentro de Adão, vida em si mesmo, Adão não precisaria comer da árvore da vida. Adão seria imortal. Não foi o espírito de vida que Deus soprou em Adão. Esse espírito de vida, quem sopra é Jesus Cristo, o Logos. Deus soprou Nefesh. E Nefesh significa alma vivente, princípio de vida, vida animal mesmo, Nefesh, fôlego, e tomou consciência. O homem é um animal, assim como os outros animais, com o diferencial da sua consciência. Tem consciência de si, consciência do mundo, consciência de Deus, consciência do bem e do mal, e consciência da vida e da morte. Nisso ele se diferencia. Mas agora eu vou dar um toque no calcanhar de Aquiles de algumas pessoas. Adão foi o primeiro homem criado por Deus? A natureza humana, ela existiu a partir de Adão ou já existia antes? A resposta é, ela já existia antes. Primeiro, a natureza humana, ela foi criada antes do homem. Natureza humana não é eterna. Eterno é o Logos. No princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Então eterno é o Logos, mas a natureza humana não é eterna. Foi criada. Foi criada para quem? Aí está. Jesus Cristo é apresentado para nós pela revelação como sendo o Filho do Homem, plenamente homem, o homem original, o unigênito Filho de Deus, o primogênito, foi o primeiro gerado humano. Temos uma dificuldade. A dificuldade é que a natureza humana estava no Logos, foi gerada no Logos. O Logos foi dotado da natureza humana. Só o Logos, tá? Não Deus. Só o Logos. Aí nós devemos dar continuidade ao nosso pensamento. E qual é a nossa continuidade ao nosso pensamento? Antes de Adão, você tem outro ser humano? Resposta: sim. Quando você vai analisar os querubins eles têm natureza humana. Os querubins eles são chamados pela natureza humana. Todos eles são apresentados como tendo uma face humana. A face humana representa a natureza humana. Já havia natureza humana nos anjos, nos querubins. Assim você tem um irmanamento nesta ponte. Deus
não possui a natureza humana. No Logos se origina a natureza humana. O Logos passa a sua natureza humana para os querubins. E quando ele finaliza no sexto dia a criação do cosmos, ele cria um ser humano. Aí este ser humano é o que tem a natureza humana só, sem participação no mundo espiritual dos querubins. Você acompanhou? Você entendeu? Bom, eu sabia que ia ser um toque no calcanhar de Aquiles, porque muitos vão pensar que Adão é o primeiro homem, e Adão, ele é o primeiro humano. Ele é o primeiro humano, totalmente humano, mas a natureza humana já existia antes de Adão. Bom, nós vamos dar uma pausa nesta gravação, para que você possa tomar um fôlego, e a gente volta com este assunto.